Olá, galerinha do terceiro ano! Passando aqui para desejar para vocês uma excelente manhã, tá bom? Bom dia para cada um de vocês. A nossa aula de arte hoje, iremos estudar sobre o suporte nas artes visuais. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse assunto lá nas páginas 29 e 32 do livro de arte de vocês, tá bom? Vamos aqui analisar esta imagem. Vejamos aqui as perguntas acerca dessa imagem. A primeira, que tipo de pintura é esta? Muito fácil, tia Joyce. É um grafite, verdade. Né? Grafite é uma técnica de pintura urbana originária dos centros, né, dos grandes centros urbanos. E essa linguagem de intervenção artística no espaço urbano teve suas manifestações na década de 1960, lá nos arredores da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E a próxima pergunta ele fala, onde encontramos pinturas assim? Encontramos aonde? Nos centros urbanos, nas cidades, nas metrópoles, né? E a outra pergunta fala em qual superfície o artista realizou esta pintura. Essa daí é muito fácil, né, gente? Muito fácil mesmo. Então, esta pintura foi realizada onde? Na parede. E a parede, ela foi o quê? O suporte que o artista utilizou para a realização da sua pintura. E é esse suporte que a gente vai explorar, que além da parede, existem outros tipos de suportes. Bom, galerinha, desde a antiguidade, muitos artistas eles se questionavam acerca do qual era o melhor papel para receber um desenho. Então, eles se questionavam quanto à utilização desse suporte para a realização dos seus desenhos. Até porque há milhares de anos o papel ele é usado como suporte para a criação de desenhos e pintura. Então, tinha esse questionamento acerca disso. Dessa qualidade desse papel para poder obter um desenho de qualidade, né, satisfatório para o artista. Bom, além do papel, que foi há milhares de anos e ainda é também, até hoje, claro, um suporte muito utilizado, existem outros suportes, tá bom? Agora vem um questionamento. Tia Joyce, você está falando só de suporte, mas o que é esse suporte? Bom, vou deixar claro com esse próximo slide. Vejamos aqui a explicação do que se trata o suporte. O suporte é toda a base onde o artista cria sua obra, seja no papel, na parede, é onde ele vai realizar a sua obra artística. E ela pode ser de qualquer natureza, como eu venho falando para vocês. Inicialmente eu mostrei para vocês dois tipos de suporte, a parede e o papel, tá bom? Agora vamos conferir quais outros exemplos de suporte. Temos aqui o papel, a tela, a madeira, a argila e a parede que eu já mencionei. Bom, galerinha, até mesmo o corpo humano pode ser utilizado como suporte para as pinturas, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, o corpo humano ele também serve como suporte de criação artística e estética. Desde civilizações antigas, como por exemplo a egípcia, a prática de adornos e pinturas corporais já era difundida. Então, além da tatuagem, há outras formas artísticas que utilizam o corpo humano como suporte. Por exemplo, temos a pintura corporal, temos a moda, a criação de figurinos para teatro e a maquiagem. Vejamos que ao longo da história, os artistas utilizaram os mais diversos suportes para criar seus desenhos e pinturas e gravura, como o caso do grafite, que utiliza paredes e muros. Vejamos aqui uma pintura ukiyo-e, que é muito influente lá no Japão, e ela utiliza uma técnica bem parecida com a xilogravura, porque ela precisa de uma madeira para servir de matriz, e nela vão passar tintas e vão imprimir a respectiva imagem em outro suporte, como tecido, papel, madeira, tá? E aqui temos a xilogravura, como eu mencionei para vocês no slide anterior, né? Que é uma técnica parecida com um carimbo, em que a imagem é gravada em um pedaço de madeira para servir de matriz, tá bom? E aí você vai lá, tem essa madeira que serve como um carimbo, e você consegue imprimir em outros suportes, como mencionei lá no ukiyo-e, que você pode utilizar tecidos, você pode utilizar papel, tá bom? Ou até uma outra madeira para imprimir a imagem que foi realizada.
Neste slide eu vou falar para vocês, comentar aqui, sobre um artista italiano que atuou principalmente na pintura, na escultura e na arquitetura, chamado Michelangelo. Gente, por que eu tô falando dele? Porque assim, ele utilizou de um suporte muito inusitado para mim, tá? Ele utilizou o teto, toda a extensão do teto lá da Capela Sistina, lá do Vaticano. Então assim, ele não utilizou só um pedacinho não, vejam aí na imagem, ele utilizou todo o teto para realizar as suas pinturas, que por sinal são incríveis. Coloquei aqui algumas imagens de como foi feito esse processo, né? Como foi que Michelangelo conseguiu pintar esse teto. Então, observem aí as imagens. Tia Joyce, o que ele pintou? Né? Ele pintou várias cenas bíblicas e utilizou uma técnica chamada afresco. E essa técnica, gente, é um tipo de pintura feita sobre o gesso ainda úmido. E aí ele fazia a pigmentação. Então, olha só, né? Vejamos que não deve ter sido nada tão fácil, mas o amor pela arte foi o que? Grandioso, assim como o resultado. Bom, meus amores, para revisarem esse assunto visto nessa videoaula, eu gostaria que vocês fizessem a leitura das páginas 29 a 32, tá bom? Lá do seu livro. E em seguida realizasse a atividade da página 27 e 32. Bom, até a próxima aula e um beijão para vocês!